inserido nessas sagradas letras. Fala conosco, fala no meu coração, fala conosco, Pai. E que sejamos humildes, Senhor, o suficiente para entender o Teu agir, o Teu trabalhar. Fala conosco e assim, Senhor, passamos o Teu Filho para as Tuas mãos e temos certeza, o Senhor está na direção do percurso, Senhor, desse culto aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ruth, no capítulo 1, do versículo 8. Nós vamos ler aqui alguns versículos e trazer aqui uma mensagem da parte do nosso Senhor para a nossa edificação. Estive meditando alguns dias atrás sobre esta palavra e aprendi grandes coisas aqui e pretendo compartilhar aqui com a igreja nesses instantes essas lições que este texto nos traz. Livro de Ruth, no capítulo 1 e o versículo 8, nós vamos discorrer aí alguns versículos. E vamos aqui juntos aprendermos com mais esta porção da palavra do Senhor. Noemi, capítulo 1 e o versículo 8, nós vamos aqui discorrer até o versículo de número 16. Você que tem, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu disseste: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e nem me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que é conhecido, pelo menos em parte de alguns irmãos, este texto bíblico. A história começa quando Noemi, ela sai de Belém de Judá peregrinar pelos campos de Moabe e leva consigo ali, na verdade quem saiu foi o seu marido, que levou ela e seus dois filhos, e chegando na terra de Moabe, seus dois filhos, Malom e Quilion, tomaram para si mulheres, Orfa e Ruth. E ali, no decorrer do tempo, Elimeleque, Malom e Quilion, os homens da família, acabam falecendo, restando apenas as mulheres. O vínculo que unia a Noemi, a Orfa e Ruth, eram seus filhos, os quais eram casados com essas mulheres, e ali então se formou-se uma família. Morrendo estes, então a própria Noemi viu-se desligada daquele vínculo familiar, porque ela não queria impor um jugo,
peso, vamos dizer assim, sobre aquelas moças que a Bíblia não relata a idade, mas acreditamos sim que eram mulheres ainda jovens, e ela ali num ato de reflexão e consciência, ela chegou às suas noras e disse: olha, vocês podem seguir as suas vidas, vocês não têm mais, vocês não têm obrigação de carregar a mim e a cuidar de mim. E ali ela fala, conforme lemos no texto, que elas já não tinham mais filhos para dar a essas mulheres como marido, e também não faria sentido ela se casar, gerar filhos e todo esse processo, elas ainda jovens, esperar que isso acontecesse. Então ela pega e fala: olha, podem voltar para a sua terra, para o seu povo, volta a viver a vida de vocês, busca aquilo que é direito de vocês, vai conhecer rapazes bons que tem aí para vocês se casarem. E ali houve um momento de despedida muito emotivo, principalmente a mulher, né, que ela é mais emotiva do que o homem. Acredito que houve ali abraços, choros, e ali aquele diálogo: não fala isso, nós não vamos te abandonar. Mas aqui nós começamos a ver a diferença entre uma e outra. Aqui nós não estamos condenando a órfã, mas nós vemos que a órfã, de certa forma, também estava se sentindo meio assim, ela também não queria abandonar, não queria deixar a Noemi. Mas no final das contas, até por insistência da Noemi, eu acredito que a Noemi não queria fazer elas se sentirem culpadas de seguirem as suas vidas. Não, minhas filhas, pode ir, tá na bênção, né? Que Deus abençoe, aonde vocês for, vocês vão casar de novo, vocês vão ser felizes, não se preocupa com esta senhora, né? Porque Deus vai cuidar de mim. Mas a órfã ali fica ali, chora, tal, mas no final das contas ela acaba indo seguir a sua própria vida. Ela volta, a Bíblia daqui não relata detalhes, né, de para onde ela foi, com quem ela se casou, mas a Bíblia dá um destaque para a Ruth. E eu acredito que a Bíblia dá esse destaque a Ruth, porque a Ruth fez o diferencial, aquilo que o pastor falou hoje pela manhã. Muitas vezes nós queremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós queremos resultados diferentes fazendo o que todo mundo faz. Aquilo que é rotineiro, aquilo que é o mediano, aquilo que é o normal. A órfã não fez nada de errado. Ela fez aquilo que era de direito dela. Ela fez aquilo que está na média. Foi atrás da sua vida. Foi buscar aquilo que era de direito. Mas a Ruth abriu mão de um direito para seguir a Noemi. Mas aquilo que me chama a atenção, mais do que a isso, não foi somente isso, que por si só já é um grande ato de amor, renunciar aquilo que é de direito seu, para seguir uma pessoa que você não tem obrigação mais para com ela. Ela não olhou para o lado da obrigação. Aqui eu aprendo uma coisa: não servirmos a Deus por obrigação, mas de livre e espontânea vontade e por amor. Deus não quer ninguém forçado, Deus não quer ninguém ali, Deus não quer ninguém ali se colocando um peso em si mesmo. É claro que servir a Deus é renúncia, mas essa renúncia é voluntária. Nós temos que fazer essa escolha de renunciar, mas não uma renúncia pesada. Eu podia estar lá no mundo, mas tudo bem, eu estou aqui porque, né, aqui é melhor. Não, é com alegria. Poxa, eu te achei tanta coisa lá no mundo, mas servir a Deus é muito melhor, e eu estou aqui com alegria. Eu poderia estar lá no mundo ganhando muito dinheiro com a desonestidade, mas eu abri mão disso para servir o meu Deus. É com alegria, é com regozijo, é disso que Deus se agrada. Quando você toma aquela decisão voluntária, é claro que isso só é possível quando o Espírito Santo toca em nós, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito Santo fala no nosso coração e nós tomamos essa decisão de seguir ao Senhor, de fazer as renúncias, né, ainda até mesmo de coisas que eram direitos nossos, mas nós abrimos mão por causa do reino, por amor de Cristo, por amor da sua palavra, por amor à sua obra. Então nós passamos a fazer aquilo com alegria, e aquilo deixa de ser um peso. Como o pastor estava falando aqui antes da mensagem, eu me lembrei
quando ele disse que às vezes aquele culto que Deus vai operar na sua vida de uma forma extraordinária, aquele culto que talvez você menos tinha vontade de ir. Por isso que nós não devemos esperar a vontade natural para fazer as coisas de Deus. Nós devemos fazer as coisas do Senhor, independente se nós estamos predispostos biologicamente ou não. Porque quem não gostaria de estar em casa ou numa pizzaria neste momento, era um direito seu, mas você abriu mão desse direito para estar aqui, para cultuar a Deus, buscar ao Deus, para ouvir a palavra de Deus e para receber dele aquilo que vai te proporcionar muito mais do que aqueles momentos. É lógico, é um direito depois do culto ou antes do culto de nós buscarmos os nossos lazeres, nós corremos atrás do nosso pão, de uma vida melhor aqui na terra. E Ruth, ela não abriu mão disso, porém Ruth priorizou o reino de Deus, porque quando ela fala para Noemi, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Olha só que interessante, e Ruth, ela não veio de Belém com Noemi, ela era da terra de Moabe, ou seja, ela era de um povo diferente. Ela abriu mão dos seus costumes, das suas crenças, para seguir a Noemi, para seguir ao Deus de Noemi. Outra coisa que eu aprendo aqui, nós, servos e servas do Senhor, quando estamos, vamos dizer, em Moabe, representando o mundo que não serve a Deus, as pessoas, elas veem em nós Deus, e muitas vezes são atraídas a nós, não por nós, mas por Deus, e aquilo faz com que as pessoas muitas vezes deixem algumas coisas para nos seguir, por causa de Deus, da glória de Deus que elas veem manifestada em nossas vidas. Por isso a nossa responsabilidade, como o Senhor Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo mundo, a todas as nações, e sereis minhas testemunhas, né? Então as pessoas muitas vezes vão ser atraídas para nós, pelo Deus que nós servimos. Por isso, irmãos, que é importante nós estarmos ligados em Deus, não somente aqui, claro que aqui principalmente, mas assim que saímos daquela porta para fora, nós continuamos na presença de Deus, para que aonde nós passarmos, a presença de Deus venha se manifestar no nosso falar, no nosso agir, no nosso modo de proceder, ainda que somos imperfeitos, é verdade, mas mesmo nas nossas imperfeições, ali caminhando com Deus e buscando ali servi-lo com fidelidade, as pessoas possam fazer como Noemi fez com as suas noras, verem, deixar transparecer Deus na sua vida, a ponto de as pessoas, algumas vão nos odiar por nós servirmos a Deus, mas algumas vão ser trazidas pelo Espírito Santo até nós, por causa da presença de Deus. E olha só que interessante, ela deixou todos os seus costumes, todo o seu povo, a sua tradição. Ela poderia pensar assim, eu não sei como que estava a questão da família, se ela tinha mãe, se não tinha, mas ela tinha familiares, ela poderia pensar assim, eu vou voltar para a casa dos meus familiares, eu vou procurar um tio, uma tia, minha mãe. Mas atraiu a ela Noemi, então ela pega e fala, onde quer que tu fores eu irei, onde quer que descansares eu descansarei, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. E aqui no decorrer da história, nós não podemos ler todo o texto, porque senão irá tomar muito tempo, mas no decorrer desta caminhada, nós vemos que ela estava ali, ela ali fazia, coletava espigas de milho, e nesse processo todo ela conhece Boaz, e Boaz também começa a ver nela algo diferente, e eu acredito que o que Boaz viu nela não foi somente a aparência física, porque isso daí os homens enxergam em várias mulheres, então existem várias mulheres que são percebidas pela sua aparência física, mas percebemos que aqui a Ruth chamou a atenção de Boaz muito mais do que isso, a ponto dela se destacar dentre as mulheres que ele conhecia, que ele via. E aqui a gente vê no texto sagrado, no próprio capítulo 2 de Ruth, nós vemos aqui no capítulo
11, do versículo 2, que diz assim: e respondeu Boaz, no caso, respondendo a Ruth, e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele se lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Então nós percebemos aqui que Boaz foi atraído pelo seu testemunho de vida. Eu vi uma frase uma vez que, embora não seja bíblica, mas ela faz um certo sentido, que diz assim: você não conhece um sábio pelas palavras, mas pelas atitudes. Ou não somente pelas palavras, mas pelas atitudes. Noemi fez um ato que chamou a atenção de Moabe. E aqui nós aprendemos mais uma lição, que eu acredito que o crente mais velho de igreja já sabe, mas sempre é bom lembrar que nada que você faz para o Senhor fica sem recompensa. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele não é homem para que se esqueça. Quando eu digo que Deus não é homem, estou falando que Ele não é humano. Ele não tem amnésia. Ele não é um homem muito atarefado e de repente esqueceu de você, mas de última hora Ele lembrou de você. Não. Tudo que nós fazemos para o nosso Senhor, com voluntariedade, com amor, com alegria, com regozijo, nós vamos receber o nosso galardão. Talvez a Ruth, no primeiro momento, perdeu uma grande oportunidade de seguir a sua própria vida, mas na verdade ela não perdeu, ela ganhou, ela aproveitou uma grande oportunidade que se lhe apareceu, de servir a Deus com a sua sogra. E quando Ruth toma essa decisão, ela não toma a decisão apenas de seguir a sua sogra Noemi, mas ela toma a decisão de permanecer fiel ao Deus de Noemi, ao qual ela conheceu ali através de Noemi, pelo que nós vemos no relato bíblico. Então, quando Deus se revela para nós, nós não devemos deixar passar aquela oportunidade, porque quando deixamos passar aquela oportunidade, poderemos até ter outras, mas aí o tempo que nós poderíamos ter sido alcançado pelas bênçãos do Senhor se passou. Então, tem coisas na nossa vida que ainda tem que esperar o tempo de Deus, mas tem coisas da nossa vida que às vezes o tempo de Deus já passou, porque nós não aproveitamos aquela oportunidade que apareceu para nós. E aqui nós vamos ver, no decorrer da lição, do texto, você pode ler em casa todo o livro de Ruth, que no final, Boaz, que era um homem bem sucedido, acaba se casando com Ruth. Olha só o desfecho dessa história. Sabe o que isso expressa aqui? E eu, na hora, quando estava lendo e meditando sobre esse texto, isso trouxe me abriu o entendimento para algo que acontece nos dias de hoje com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deixou os seus direitos lá no mundo para seguir a Cristo. E vai chegar um dia em que nós vamos nos casar, lá na eternidade. Não um casamento como aqui da terra, mas nos encontraremos com o noivo. E lá nós teremos a recompensa para toda a eternidade. E aí vamos poder olhar para trás e dizer assim: poxa vida, ainda bem, louvado seja Deus, que eu pude aproveitar aquela oportunidade que eu tive lá no mundo, de entregar a minha vida a Cristo, de hoje passar a eternidade com Ele. E assim como Boaz se casa com Ruth, e ali ela então passa a ter uma vida a qual eu acredito que nem ela esperava que teria. Da mesma forma, aquele que renuncia aquilo que Deus pede que ele renuncie por amor do reino e por amor de Cristo,
vai ter coisas acima do que ele esperava. Deus cuida de nós nessa terra, assim como a Noemi, assim como Ruth, quando passou a caminhar com a Noemi, mesmo antes de se casar com Moabe, não passou fome. Pode ter passado necessidade, mas nunca foi desamparada. Olha que 2 mulheres sozinhas, eu acredito que deva ser uma vida difícil, sem ter um homem por perto, sem ter um pai, um marido, sem ter pelo menos um irmão ali para ajudar, porque quando a família morre os homens, mas tem pelo menos um irmão, tem um homem ali para poder dar um amparo, um apoio. Mas eram 2 mulheres sozinhas, e uma, eu creio aqui pelo relato, que ainda era de idade, e outra jovem. E aí elas continuaram caminhando, mas não passaram fome. Assim é a igreja de Cristo na terra. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você pode passar dificuldades, mas Deus não vai deixar você perecer. E não somente isso, mas Ele conduz e guarda na necessidade, na tribulação, para, permanecendo fiel, entregar a grande bênção, a grande vitória. Por isso, irmãos, que nós devemos estar ligados nas oportunidades que aparecem para nós, tanto para aqueles que ainda não servem a Deus, como para aqueles que já servem a Deus. Porque aqueles que servem a Deus, muitas vezes entram num estado de estagnação. E às vezes Deus quer operar mais na nossa vida, quer abençoar mais a nossa vida, mas nós ficamos estagnados, as oportunidades passam, e chega como se fosse no fim, a pessoa dizendo assim: poxa, eu queria ter feito mais para o Senhor, eu queria ter sido usado mais por Deus, mas eu não tive oportunidade. Mas se ele for olhar para trás, ele vai ver que ele teve, porém ele não esteve ligado nas oportunidades que apareceram. Por isso, irmãos, que nós venhamos a continuar assim, vivendo a nossa vida, buscando suprir as nossas necessidades, trabalhar, conquistar, mas sempre ligados naquilo que Deus tem para nós, nas oportunidades que Deus está nos dando, seja da evangelização, seja da prosperidade material, uma porta que está se abrindo, uma visão que Deus está dando, e que venhamos a fazer aquilo para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, para contribuir para o reino de Deus aqui na terra. E assim nós fazendo, o Senhor vai estar nos honrando, o Senhor vai estar entregando para nós coisas acima das quais nós esperávamos e sonhávamos, porque Ele tem poder e tem capacidade para entregar a cada um de nós mais do que pedimos ou pensamos. Mas é necessário que nós permaneçamos fiéis a Ele, crendo, obedecendo a Ele até o final. Assim como Ruth, ela poderia ter se entregado ao desânimo, porque a situação em que ela estava vivendo era uma situação que muita gente ficaria revoltado. Poxa, eu sou nova, perdi meu marido, agora a minha sogra vai ter que ir embora. Poxa, já estou acostumada com esse lugar. O que eu fiz para merecer isso? Ela não se colocou no lugar de vitimismo, ela se colocou no lugar de posição. A gente é humano, eu entendo que tem momentos em que a pessoa chora, a pessoa fica triste, a pessoa fica chateada. Meu Deus, eu não estou entendendo por que disso. É normal, mas não vamos nos entregar a esses sentimentos. Deu a tristeza, bateu o desânimo, é como o pastor bem falou, não vamos deixar isso nos tomar conta. Somos seres humanos, ok, estou chateado, estou aborrecido, mas vou tomar uma posição, eu vou me apegar com meu Deus, eu vou caminhar com Ele. Eu não estou entendendo porque que isso está acontecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e vamos conseguir prosseguir na nossa caminhada. Muitas vezes as portas se fecham, a gente perde coisas na nossa vida, mesmo sendo fiéis a Deus, e por isso que aquilo gera uma incompreensão. Senhor, se eu estivesse no mundo eu até entendia, mas eu estou te servindo, por que isso está acontecendo? Se Deus não quiser falar, Ele vai continuar sendo Deus, e nós vamos continuar servindo a Ele. O importante é que todo aquele que serve a Deus, nunca vai sair perdendo, nunca. Por mais que aparentemente você hoje está perdendo, mas se você e eu permanecermos fiéis, nós vamos sim participar, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. Por isso é importante, irmãos, que nós tenhamos a paciência, não a paciência do preguiçoso, mas a paciência bíblica. O que é a paciência bíblica? É continuar trabalhando, labutando na obra de Deus, ainda que aparentemente não esteja acontecendo nada, mas eu continuo trabalhando, continuo fazendo a minha parte com alegria, com regozijo, com amor, porque assim fazendo, o Senhor Deus,
Ele vai continuar operando na nossa vida, ainda que nós não estejamos vendo. É como o pastor bem falou, não é todo culto que você vai ver cura de paralítico, que você vai ver cego vendo, surdo ouvir, mas isso não significa que Deus não esteja operando. Muitas vezes Deus está operando, mas nós não estamos percebendo. É como quando os discípulos após a ressurreição estavam caminhando, e de repente Jesus estava caminhando com eles. Eles demoraram a perceber que Jesus estava com eles, que era Jesus que estava com eles. Assim acontece muito na nossa vida. Muitas vezes nós estamos caminhando e não percebemos que o Senhor está caminhando conosco, que Ele está agindo. E depois de um tempo é que vai cair a ficha. Opa, então foi por isso que Deus fechou aquela porta. Opa, então foi por isso que Deus me tirou aquilo que eu tanto amava. Opa, agora estou começando a entender por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Por isso eu digo, aquele que caminha com o Senhor não tropeça, ainda que não entenda o trabalhar de Deus, mas caminhando com Deus, nós caminhamos por fé e não por vista. Nós temos muitas vezes, por sermos racionais, às vezes, queremos ter certeza daquilo que estamos fazendo aos olhos humanos, queremos ver uma resposta, queremos ver uma direção, queremos ver um sinal, mas nos esquecemos que quando Deus falou na sua palavra, aquilo ali já é um sinal mais do que evidente para nós cremos e fazemos tudo aquilo conforme a vontade do Senhor. Então que façamos igual a Ruth, não vamos olhar para o passado. Ruth poderia olhar para o passado, poxa, mas quando eu era casado eu era tão feliz, tinha minha sogra comigo, nossa, me deu tão bem com a minha sogra, meu marido, poxa, Salomão diz, né, que não há sabedoria quando perguntamos assim, por que foram os dias passados melhores do que esses, né? Os dias passados já se passaram, se foram ruins, ficou para trás, se foram bons, também ficaram para trás. Eu não tenho como viver experiências passadas, eu tenho que viver o presente, caminhando para o futuro, mas agora eu tenho que caminhar com Cristo. Se até ontem eu não caminhava, eu vou caminhar a partir de hoje. Se eu caminhava, agora eu vou caminhar sentindo a novos rumos, novas experiências, novos trabalhos, né? É por isso que o pessoal aí fora fala, quem vive de passado é museu, né? Então não podemos ficar assim, não, no passado eu fazia muito, eu era muito feliz, eu tinha isso, eu tinha aquilo, porque lá onde eu morava era bom, porque lá no passado quando eu trabalhava em tal empresa era melhor. Passou, agora é daqui para frente, porque se nós fizermos assim, nós vamos deixar de receber mais do Senhor, vamos deixar de ser mais usados pelo Senhor. Então que nada venha nos prender, que o passado não nos prenda, que a luta não nos prenda, que a perda não nos prenda, mas que a nossa única prisão, vamos dizer assim, no bom sentido, seja Cristo, né? Paulo mesmo dizia, sou prisioneiro de Cristo, sou escravo de Cristo, mas não escravo no sentido de opressão, né? Mas no sentido de que agora eu não sou mais de mim mesmo, eu pertenço ao meu Senhor que cuida de mim, agora é Ele que é meu Deus, é Ele que rege a minha vida, agora é Ele que toma conta da minha vida, e é Ele que vai, e é dele que vem a bênção, que vem a força, que vem a sabedoria, que vem a vitória, e é com Ele que nós vamos caminhar. E aqui também, já encerrando, vemos que ela mesmo sendo abençoada, Noemi foi um canal de bênçãos para a vida de Ruth. Por isso que nós não devemos tratar as pessoas as quais nós não precisamos mais delas com desprezo, né? Às vezes nós seres humanos somos falhos, às vezes nos lembramos de uma pessoa no momento em que ela nos ajuda, e no momento em que nós não precisamos mais dessa pessoa, às vezes nós nos esquecemos, às vezes não é nem por maldade, mas nos envolvemos tanto com a bênção que esquecemos das pessoas que Deus usou para nos abençoar. Então Noemi foi uma mulher que, você vê ali, que trouxe muita felicidade ali para Ruth, e quando o filho morre, ela poderia pensar, obrigado Noemi por tudo que você fez, poderia ter feito um culto de despedida, quem sabe, né? Olha, Deus te abençoe, te guarde, tal. Eu sou nova, né, sabe, tem que casar, mas você, onde você for, Deus te acompanha. Não, ela não pensou assim, não, eu vou contigo, eu não vou te desamparar. Então na hora da bênção, não vamos nos esquecer daquelas pessoas que Deus usou para nos abençoar, né? Porque a gratidão é algo da qual o Senhor se agrada, e a gratidão atrai bênçãos para nós. Então, lições importantes, dentre outras que estão aqui, que nós não podemos esquecer. Não vamos ficar presos ao passado, não vamos ficar presos à perda, né?
porque era melhor, porque eu perdi, por que disso? Não, vamos tomar uma posição, Senhor, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, e vamos honrar as pessoas que nos honraram, né? Que o Senhor Deus nos dê sabedoria, nos dê direção, e nos livre de nós caímos na ingratidão, que venhamos a honrar as pessoas que nos honraram, venhamos a lembrar das pessoas que nos ajudaram. Eu lembro-me de uma vez, quando eu fui embora da minha cidade, o diácono da igreja me chamou no canto, falou assim, na época ele me deu R$50, que equivale hoje a aproximadamente R$130, mais ou menos. Na época equivalia como se fosse 100, 130, R$140 hoje. E ele pegou, eu peguei e fiquei olhando para ele assim, não entendi nada. Ele falou assim, isso aqui para te abençoar, você está indo embora para trabalhar, para conseguir uma vida nova, é pouco, mas receba em nome de Jesus. Aí eu falei, poxa irmão, obrigado e tal. Ele falou assim, mas só te peço uma coisa, hoje eu estou te ajudando, esquece de mim, no sentido assim de que você não me deve nada, mas quando alguém precisar de você, lembra que atrás alguém te ajudou. Então, isso é muito gratificante, isso é muito edificante para nós cristãos, né? Que nós venhamos sim, pedir ajuda quando nós estivermos necessitando, mas que nós venhamos também nos lembrar daquelas pessoas que nos ajudaram, e que assim o Senhor venha completar a sua obra na vida, tanto de quem ajuda, quanto de quem é ajudado. Então aqui eu deixo essa mensagem, eu agradeço a oportunidade, guarde, reflita, leia, e venhamos a prosseguir firmes nessa caminhada, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a Sofia, irmão. A Sofia está igual aquele carro